Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para cultuá-lo. Você ir à sua casa ou qualquer outro lugar onde você estiver, eu aqui na sala da minha casa, eu quero dizer a todos, sejam muito bem-vindos para esse culto de meio de semana que nós fazemos em louvor e reconhecimento a quem Deus é. Que o Senhor seja glorificado em tudo, em todas as palavras, nas orações e também na nossa conversa teológica que nós temos toda quarta-feira à noite. Salmo de número 37, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Conforme diz uma versão mais antiga, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Irmãos, o nosso desafio maior, que cremos em Deus, que botamos a nossa confiança em Jesus Cristo, é entregarmos tudo ao Senhor, certos de que Ele vai agir no tempo certo. Ele vai agir de acordo com a sua vontade e para a realização da sua vontade. Mas eu também entendo que esse salmo aponta para a realidade que temos em Jesus Cristo. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Nós somos justos porque Cristo foi justo e a justiça dele nos foi dada. E é essa justiça que vai resplandecer como o sol do meio-dia. Meu querido irmão, meu querido amigo, aqui nesse salmo encontramos um apelo para que a pessoa entregue a sua vida a Cristo e assim ele possa, confiando em Deus, crendo em Cristo, brilhar como o sol do meio-dia. Sua justiça vai garantir que ele seja inocente ou absolvido naquele grande dia, quando Jesus voltar e julgará a todos os homens. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com uma oração e logo em seguida nós vamos cantar o hino de número 42 do cantor cristão chamado Realização. Mas vamos orar. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado pela maravilhosa obra de Jesus, que nos trouxe a possibilidade de sermos absolvidos, de recebermos a Sua justiça e assim refletirmos essa justiça no mundo através dos nossos atos, através de uma conduta de acordo com a Tua palavra. Receba, Deus, todo o louvor que vai ser prestado aqui nessa noite. E ao mesmo tempo, ó Pai, esteja através do Teu Santo Espírito nos guiando, nos orientando, nos conduzindo em cada parte. Em nome de Jesus. Amém. Esse hino que nós vamos cantar, o hino de número 42 do cantor cristão, diz assim: Jesus, agora sim eu sei, quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo, meu Senhor, profeta, sacerdote e rei do mundo Salvador. E o estribilho então é repetido: és tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz, Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Vamos louvar ao Senhor Jesus
com essa consciência de quem Ele é e de tudo aquilo que Ele fez e Ele faz por nós. Louvemo-lo então. Irmãos, nós vamos agora ter um tempo de oração. Gostaria que você colocasse todas essas questões que serão trazidas agora diante do Senhor juntamente comigo, juntos em oração, concordando unanimemente para que a nossa oração chegue até o trono da graça e seja recebida pelo Senhor. É lógico que não é simples união dos crentes em orar por alguma coisa, em decidir elevar a Deus o mesmo pedido que vai garantir a resposta dele, é sempre pela graça do Senhor. Mas o Senhor sente alegria quando os crentes se reúnem e juntos, como um só coração, elevam até a Ele os pedidos, orações e súplicas. Como cheiro suave, isso chega até ao trono da graça. Vamos orar então? Deus bendito, Tu és maravilhoso. Como podemos, apesar dos nossos pecados, nos achegarmos até Ti? Esse é um grande mistério. Isso só pode ser entendido um pouco através da compreensão daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Obrigado, porque por causa disso, por causa dele, por causa do seu sacrifício, é que nós temos livres acessos até Ti. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que fizestes por nós. Receba, ó Pai, o nosso louvor, mas também, ó Pai, receba a demonstração da confiança que temos em Ti, quando oramos, quando colocamos diante de Ti as questões que são trazidas, as questões que estão diante de nós.
Senhor, colocamos a vida da tua igreja, a Igreja Batista em Nova Suíça, em tuas mãos. Os rumos que essa igreja precisa tomar, ó Deus, em prol do reino, em prol da fidelidade à palavra, em prol do cumprimento da tua vontade e dos teus propósitos para a vida da igreja e do propósito maior, que é a grande comissão, que é pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar as pessoas. Ó Senhor, dá-nos, ó Pai, condições, desperta-nos, ó Deus, para o cumprimento dessa tão importante tarefa. Venho colocar diante de Ti, ó Deus, a nossa denominação. Os batistas pertencentes à Convenção Batista Brasileira. Ajuda-nos, ó Pai. Eu sei que a nossa denominação tem sido atacada por ideologias estranhas à Tua palavra. O liberalismo teológico tem trazido consequências, ideias que não são de acordo com as doutrinas. O que nós pedimos, Senhor Jesus, é que Tu estejas agindo no coração da nossa liderança, impedindo, ó Deus, que essas ideias, que esses conceitos que não são bíblicos, venham se instalar e venham tomar conta da nossa denominação e assim nós nos afastarmos da Tua vontade. Venha proteger-nos, ó Deus, proteja as igrejas batistas, proteja a nossa igreja batista contra as investidas do inimigo, através dessas ideias e desses conceitos, desses princípios que realmente não se encontram na Tua palavra. Também, Pai, coloco diante de Ti o poder executivo do nosso país, o presidente, que é o grande representante, ó Pai, da administração pública do nosso país, aquele que vai executar todos os procedimentos para o bem da nossa nação. Ajude, ó Pai, ajude os seus ministros, todos aqueles que atendem a esse propósito, venha abençoar os funcionários públicos também, Senhor, que a corrupção não venha afetar-lhes, que eles não se sintam atraídos pelo dinheiro fácil. Ó Deus, abençoe a nossa nação, abençoe, ó Deus, aqueles que têm o poder de decisão, ajude-os, ó Deus, a serem sábios, prudentes, a agirem de forma correta, isso para benefício do nosso povo. Precisamos sim, ó Deus, da Tua intervenção, ó Pai, porque o nosso povo tem sofrido, há muitas carências. Essa pandemia veio revelar as condições reais em que nós nos encontrávamos, as carências que nós tínhamos, que muitas vezes estavam encobertas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, ajude o Brasil, venha abençoar o Brasil. Ó Senhor, que nós possamos retomar a nossa economia, que nós possamos melhorar os vários aspectos relacionados à saúde, relacionados à educação, relacionados à segurança, ó Pai, que são princípios elementares para uma vida adequada, para uma vida de qualidade dos brasileiros, ó Deus. Senhor Jesus, venha ajudar-nos, venha, por favor, colocar a mão e agir, ó Deus, intervir no nosso país. Coloco, Senhor, diante de Ti a vida das nossas crianças. Como que as crianças têm sido atacadas. E agora, mais diretamente, por aqueles que defendem a questão da homoafetividade, da ideologia de gênero, não relacionado simplesmente à igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas tentando mudar a prática, o costume, tentando mudar o que é natural no ser humano, que é a questão do seu sexo. Todo homem, toda mulher nascem assim, macho
e fêmea não tem outra forma, biologicamente isso não é encontrado, não tem outra alternativa, mas infelizmente, desde cedo, através de propagandas, através de criação, através de pais mal orientados ou mal intencionados, as crianças têm sido levadas a duvidarem das suas sexualidades. Têm sido mal orientadas, ó Pai, e nós sabemos que o diabo encontrou brecha até mesmo no período de formação da identidade da criança para tentar inserir algo que não é natural. Senhor Jesus, venha abençoar, venha cuidar das nossas crianças, venha proteger aquelas crianças que têm sido vítimas de violência, ó Pai. Venha proteger aquelas crianças que têm sido abandonadas, aquelas crianças que têm passado necessidades, ó Deus. Senhor, que a tua mão esteja sobre cada uma, ó Pai, ajudando, protegendo, suprindo as suas necessidades. Senhor, venha, Senhor, por favor, tomar cada criança em teu colo e ajudá-la e ampará-la. Também, ó Deus, venho colocar diante de ti a vida daqueles irmãos e irmãs que se encontram doentes e que precisam também do teu cuidado. Coloque inicialmente, Senhor, a vida do irmão Antônio, ele que até a semana passada estava na expectativa de fazer uma angioplastia, e se não me engano vai fazer nessa semana, na sexta-feira. Senhor Jesus, venha abençoar, que tudo ocorra bem, que esse irmão possa fazer esse procedimento e que brevemente ele retorne para o seu lar. Já está muitos dias internado, mas graças a Deus o seu ânimo não está se esmorecendo, continua firme, compreendendo que tu estás no controle de todas as coisas. Ajude, ó Deus, abençoe e venha sustentá-lo também nesse momento. Senhor, venho colocar a vida da irmã Janaína em tuas mãos, a sua saúde também, as lutas que ela enfrenta. Ó Pai querido, abençoe o Senhor, abençoe a Deus, ajude, ó Pai, no tratamento, nos cuidados que precisa ter. A irmã Silene também, ó Pai, está precisando dos teus cuidados. Na próxima semana ela vai ter uma consulta importante relativa ao tratamento que ela vai fazer, que ela vai começar, a forma de tratamento adequado, ó Deus. Ajude, abençoe, esteja orientando também, dando sabedoria àqueles médicos, ó Pai, dando coragem a essa irmã e os seus familiares para enfrentamento desse desafio que eles têm pela frente. O Senhor venha abençoar, sustentar também, cuidar dessa irmã durante o tratamento, para que os efeitos do tratamento não sejam tão severos e ela possa suportá-los e Senhor, venha de alguma forma dar todos os recursos para que isso aconteça, ó Deus. Coloco também, Senhor, a vida da irmã Rosilane diante de ti, pedindo também tuas bênçãos, o tratamento de saúde que ela precisa fazer, os teus cuidados, ó Pai, sobre a vida dela, sobre a vida da sua família. Ó Senhor, venha abençoar as famílias das nossas igrejas, principalmente aquelas famílias cujos membros não são crentes ou estão afastados. Senhor Jesus, venha tocar nesses corações, que o Evangelho de Cristo, de forma sobrenatural, os alcance, porque entendemos que isso é obra do teu Santo Espírito. Conforme o Evangelho de João diz, o vento sopra aonde quer. E o teu Santo Espírito vai agir no coração daqueles que ele bem entender. O que nós fazemos é orar pelas pessoas, para que o teu Santo Espírito alcance esses nossos familiares que não são evangélicos, não creem em Cristo ou estão afastados. Tome, ó Deus, essas vidas. Tome a vida da irmã Rosilane, da Ingrid, cuide, ó Pai, também nos tratamentos de saúde que elas fazem. A irmã Jaqueline também está nessa expectativa de passar por uma nova cirurgia, diferente da que ela passou anteriormente, relativa ao problema cardíaco.
Abençoe a irmã Jaqueline, o Pai, cuide dela também, que essa cirurgia aconteça o mais rápido possível, que ela passe bem pela cirurgia e que o seu problema, aliás, são cirurgias, uma cirurgia que vai resolver dois problemas, que essa cirurgia venha sanar, resolver, trazer solução a esses problemas de uma forma definitiva. Coloco também ao Pai a vida da irmã Anacleta, do irmão Manuel, ó Deus, sofrem com a idade, os problemas relativos à idade, também ao frio. O irmão Manuel teve problema de vista recentemente, mas graças a Deus está se recuperando. A irmã Ana luta com questões de saúde também. O Senhor venha abençoar o tratamento dela, o exame que precisa fazer. Ajude, ó Pai, que a tua mão esteja sobre a vida da irmã Ana, ó Deus. Coloco diante de ti a vida da irmã Lourdes, Marilda também. Obrigado pela recuperação dessas irmãs, abençoe, ajude, ó Deus, venha conduzi-las e tratá-las, ó Pai, de tal forma que elas não tenham mais nenhuma dificuldade relacionadas ao problema que tiveram no passado recente. Tome, ó Deus, essas vidas debaixo do teu cuidado, a irmã Janaína, nessa longa expectativa que ela está tendo para fazer uma segunda cirurgia. Senhor, que ela não possa esmorecer no seu espírito, mas que isso sirva, sim, para ela te buscar mais e mais, se fortalecer em ti, Senhor. Abençoe, cuide dessa irmã. Senhor, muito obrigado pela vida da irmã Dora, pela sua recuperação, pelo cuidado que tens tido dela. Obrigado porque ela tem avançado, tem progredido na sua recuperação de forma visível, que nós pedimos ao Pai que no tempo breve ela possa também estar conosco ali, cultuando, e nós podermos nos alegrar com a presença dela em nosso meio. Continue, ó Pai, cuidando da saúde do irmão Cristiano também, marido da irmã Dora, venha abençoá-lo, socorrê-lo, ampará-lo também nos desafios, ó Pai. Abençoe Maria Alice, abençoe a irmã Alice, que cuidam, estão participando e atuando ativamente nesse período de recuperação da irmã Dora. Senhor, que a tua bênção, o teu cuidado esteja sobre eles, renovando as forças, também dando disposição. Receba, ó Pai, mais uma vez eu peço, o culto que estamos te oferecendo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos tudo de acordo com a Tua vontade. Receba o cântico que nós vamos cantar nesse momento. Logo em seguida também a reflexão, o estudo bíblico que faremos, que nenhuma palavra seja dita que não seja de acordo com a Tua vontade. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com um cântico. Só um minutinho que pulou o meu roteiro aqui. O cântico diz o seguinte. Muito bem. Achei. Minha razão de viver. Me perdoe porque deu um problema aqui no meu slide. Minha razão de viver. Não é? Isso aqui, esse cântico que foi um dos hinos de missões, um cântico belíssimo que eu acredito que vai ficar também como o conjunto, né, de cânticos que a nossa igreja canta. Isso vai ficou realmente marcado na vida da nossa igreja. Nós vamos cantar esse belíssimo cântico. Qual é a sua razão de viver? Qual é a minha razão de viver? A nossa razão de viver como servos do Senhor, como filhos de Deus, é conhecer a cada vez mais a Jesus Cristo. Vamos louvá-lo então. Minha razão de viver é te conhecer.
Como vocês já bem sabem, nós estamos pensando um pouco, conversando um pouco sobre o capítulo 25 de Provérbios. Nós já vimos coisas de reis, nós vimos que não vale a pena brigar, nós vimos que as palavras são preciosas, e agora nós estamos vendo que eu denominei como pílulas de sabedoria. Nós vamos ver 3 versículos nessa noite. O versículo 21, 22, aliás, o versículo 28, são 2 versículos que tratam sobre o mesmo assunto. Então, 21, 22, 23 e 24. Então, abra a sua Bíblia e vamos ler, então, esses versículos. Vamos começar, logicamente, com os versículos 21 e 22. Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. Com certeza, você já está com a sua Bíblia à mão, ou então abriu lá a sua Bíblia no seu aplicativo de celular, e vamos acompanhar, então, esse estudo com as nossas Bíblias à mão. Provérbios 25, versículos 21 e 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Esse é um texto muito interessante. Inclusive, essa ideia, esses 2 versículos foram citados literalmente pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Olha só comigo. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então o apóstolo Paulo cita literalmente esses 2 versículos milhares de anos depois, não é? Muito interessante isso. Como que a Bíblia ela é completa. Aliás, o apóstolo Paulo, ao citar esse texto do Antigo Testamento, ele reconhece a inspiração divina desses textos, né? A importância do Antigo Testamento dentro da compreensão progressiva de quem é Deus, né? A teologia, ela se desenvolveu de forma progressiva. Então, algumas coisas que foram escritas no Antigo Testamento, nós compreendemos melhor ao lermos o Novo Testamento. Aí encontramos Paulo aplicando essas verdades, né? Essa virtude cristã. Na realidade, é uma virtude que se torna distintiva de uma pessoa convertida. Uma pessoa que é de fato convertida, creu em Cristo, ela acaba naturalmente apresentando algumas virtudes que não são naturais. Uma delas é essa: você tratar bem aquele que te trata mal. Aliás, essa ideia central que eu entendi aqui nesses 2 versículos que eu estou trazendo para os irmãos e amigos. Trate bem até aquele que te trata mal. Não é? Essa é uma virtude de um filho de Deus, de uma pessoa que ama Cristo, de uma pessoa que ama Deus, que entregou a sua vida a Cristo. E essa virtude, ela vem nos dar a base para o relacionamento entre os próprios cristãos. Porque, irmãos, a gente há de convir, e aqui eu espero não estar escandalizando até mesmo aquele que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas até mesmo dentre a igreja do Senhor Jesus, nós temos dificuldades de relacionamentos muitas vezes. Isso devido ao pecado que ainda está em nós e nós lutamos contra ele, mas de vez em quando
esse efeito do pecado é visto, né? Então, a Bíblia está nos ensinando o seguinte: responda ao mal com o bem. Os irmãos e amigos hão de convir comigo de que essa é uma reação transcendental. É uma reação que somente aquelas pessoas que foram transformadas por Deus podem ter, não é? Eu já mencionei isso no outro momento. Pagar o bem com o mal, isso é uma injustiça, isso se chama crueldade. Pagar o mal com o mal, isso é uma simples expressão do rigor da lei. Agora, pagar o bem com, perdão, pagar o mal com o bem é uma atitude que transcende a própria capacidade humana. Essa atitude revela a misericórdia de Deus. Somente um coração que compreendeu, foi tomado pela misericórdia, entendeu a graça de Cristo, é capaz de agir com esse tipo de graça. Isso revela a misericórdia de Deus para o mundo, revela a graça de Jesus Cristo para o mundo. Por isso que isso é coisa de crente. Crente faz isso. O crente, ele não desenvolve um espírito vingativo. Ao contrário, na primeira oportunidade, ele vai tentar, ele vai buscar fazer o bem, mesmo para aquele que o tenha, de alguma forma, maltratado. Na verdade, irmãos, Salomão, ele está citando aqui um costume do povo egípcio. Era costume daquela época, só um minutinho. Era costume daquela época, na época de Salomão, que um costume egípcio, conforme eu falei, que quando alguém se envolvesse, causasse algum dano para o outro, fizesse alguma coisa prejudicial ao outro, né? E muitas vezes essa pessoa, quando se arrependia, para ela demonstrar a sua vergonha e o seu sentimento de culpa, ela pegava brasas vivas, né, acesas ainda, colocava numa panela e andava com essa panela sobre a cabeça, com essas brasas, para mostrar às outras pessoas o quanto ela se sentia envergonhada, o quanto ela se sentia culpada. Paulo e Salomão, né, estão dizendo o seguinte, através da inspiração bíblica, que quando nós tratamos alguém que nos fez mal, né, que nos provocou, fez alguma coisa ruim contra nós, quando nós tratamos essa pessoa bem, ela vai ser tomada por um sentimento de vergonha e de culpa, tal qual era demonstrado naquela época pelos egípcios. Quando você realmente se move e se volta a pagar o mal com o bem, esse tipo de sensação é trazido sobre o coração dessa pessoa. Eu me lembro de uma situação em que éramos crianças ainda, em que um garoto, lá numa brincadeira, né, jogando bola, então um garoto, ele passou a perna, né, deu uma rasteira no outro, lá no futebol, o outro garoto caiu e ele quebrou o braço, né? E ficou algum tempo engessado e todo aquele sofrimento, né? E quando eu era criança, morando no interior, não havia muitos recursos e foi realmente muito complicado. Para aquele garoto foi realmente muito complicada, né? Aquela situação. Algum tempo mais tarde, passado um bom tempo, esse mesmo garoto que tinha passado a rasteira, ele caiu e acabou quebrando o fêmur.
E o garoto que havia sido vítima anteriormente dele foi lá e deu toda assistência, emprestou brinquedos, emprestou gibi. E eu me lembro da expressão desse menino que estava lá sendo amparado por esse primeiro garoto, né, que havia sido atacado por ele. Ele disse assim: Olha, eu te fiz mal e agora você está me fazendo o bem, né? E eu me sinto mal com isso. Irmãos, eram só crianças, né? Eram novos ainda e não tinham ainda essa malignidade toda no coração. Eram pecadoras, sim, mas ainda não tinha toda essa maldade que se encontra muitas vezes no coração de um adulto. Mas isso reflete muito bem o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite e que esses servos do Senhor trouxeram. Quando nós tratamos aquele que nos faz mal com uma ação benigna, tratamos bem, ajudando, socorrendo, né? Nós acabamos trazendo sobre esse coração o arrependimento do mal que tenha sido feito. O mal, quando é pago com mal, ele só alimenta mais o ódio, abre ainda mais as feridas. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, longe de querer guardar mágoas no coração, nós devemos estender as mãos para abençoar as pessoas que nos perseguem. E nós precisamos buscar, então, ocasiões oportunas para que nós possamos servi-las de alguma forma. Quem sabe você está sendo desafiado nessa noite a orar a Deus. De repente você está passando por uma situação dessa, em que alguém está te trazendo algum tipo de prejuízo, está te tratando mal. E quem sabe, né, essa noite você possa orar para que Deus te dê a oportunidade de servir essa pessoa, fazendo bem a ela, não simplesmente para que ela seja tomada pela culpa, mas que ela possa entender sim o seu pecado e que você venha glorificar a Deus através disso e demonstrar a sua graça para o mundo através dessa atitude. Irmãos, quando nós socorremos as pessoas que nos aborrecem, né? E fazemos o bem a essas pessoas na hora das suas necessidades, toda aquela resistência, toda aquela dificuldade, né? Tudo aquilo que poderia impedir um bom relacionamento, tudo isso cai por terra. Porque quando nós estendemos a mão a alguém que nos fez um mal, nós estamos possibilitando a reconciliação. Conforme muitas vezes o pastor Hernandes Dias Lopes usa essa expressão, nós construímos pontes para termos um bom relacionamento, né? Ou construímos pontes para a reconciliação. Esse é o propósito divino, irmãos. Isso glorifica a Deus. O próprio Deus, que é a fonte de amor, o próprio Deus que inspira o perdão no coração do homem, esse próprio Deus é quem vai nos recompensar. Ele se alegra com isso. Isso glorifica o seu nome e ele nos recompensa por esse tipo de atitude. Esse perdão incondicional, irmão, não é fruto da própria natureza humana, não é porque alguém é dócil ou é manso, não é o resultado de uma bondade que a própria pessoa tem inerente à sua personalidade, mas isso é expressão da graça divina. E essa graça divina flui através de nós para abençoar as outras pessoas. Que a minha vida e a sua vida glorifiquem a Deus através dessa atitude. Amém? Vamos ver então o versículo 23 também.
de Provérbios, capítulo 25. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 25, versículo 23. Eu estou colocando a seguinte ideia aí para esse versículo: o que tem uma língua fingida é rejeitado. O que tem uma língua fingida é rejeitado. Olha comigo o versículo 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Isso na minha versão da NVI. Irmãos, Salomão era um sábio. A Bíblia nos informa isso, nós sabemos disso. E a Bíblia nos informa que ele era um profundo estudioso de várias coisas relacionadas à vida. E com certeza, Salomão também, ele era um profundo estudioso de meteorologia, aqueles fenômenos relacionados ao clima, relacionado ao tempo, né? E ele sabia que quando viesse o vento norte, com certeza esse vento norte traria as nuvens de chuva. Era um sinal de que chuva estava chegando, baseados na sua própria observação. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte, olha só. Tal qual esse vento norte traz chuva, e nós temos certeza de que a chuva virá, da mesma forma, a língua fingida vai trazer sobre si um olhar irado, uma revolta, vai trazer sobre aquela pessoa que tem uma língua fingida as consequências, ou uma consequência ruim pelo seu ato. Irmãos, a língua fingida é aquela língua que fala uma coisa na frente, mas por trás diz outra. É aquela língua que bajula na frente e por trás fere aquele que foi bajulado. Não é? Isso é língua fingida. Você e eu já pudemos presenciar uma situação mais ou menos, ou mais ou menos nada, diretamente relacionada a isso. Né? Nos ambientes que nós vivemos, né? E ambiente de trabalho é muito profícuo, né? Proporciona muitas situações assim. Quantas vezes, conversando com alguém, e aquela pessoa compartilhando conosco e falando de alguma situação, reclamando até de algo que não está bom, não está bem, mas de repente chega o chefe, chega o patrão, e essa pessoa muda assim, da água para o vinho, né? Dá uma guinada de 180 graus e de repente mostra sua satisfação com tudo, com a orientação daquele chefe, ou como as coisas estão acontecendo debaixo do cuidado lá do patrão. Irmãos, eu já presenciei isso, você também já deve ter presenciado isso, né? Isso é uma língua fingida. Você pode realmente confiar numa pessoa que tem essa língua fingida? É uma pessoa que enaltece alguém pela frente, não é? E pelas costas puxa o tapete. Não é? Isso é uma língua fingida. Será que esse chefe, esse patrão, podem realmente confiar em alguém que faz isso, mas que por trás fica reclamando, questionando as decisões e as suas atitudes? Alguém que na frente tece elogios, mas depois fica falando mal e trazendo considerações até muito severas, né? Doloridas sobre a atitude
daquelas pessoas, né? Do patrão, do chefe, você pode confiar, você confiaria de fato nesse tipo de pessoa? E a Bíblia está dizendo que essa pessoa vai sofrer as consequências da sua atitude. A língua fingida, na realidade, ela é um retrato da hipocrisia. Só lembrando, irmãos, que Hipócrita era um ator, né, no passado, que desempenhava um papel diferente da sua própria vida, ou seja, ele vivia algo, lá logicamente dentro do contexto da representação teatral, que não correspondia à sua realidade. O fingido é um hipócrita. Aquele que tem a língua fingida, ele é um hipócrita. Ele quer demonstrar alguma coisa para alguém que na realidade não é bem assim que ele pensa, que ele acredita. Isso é muito comum, irmãos. Isso é mais comum do que nós queremos acreditar. Quantas vezes eu e você precisamos nos vigiar também nesse sentido? Quantas vezes nós questionamos a atitude de alguém e na presença dessa pessoa nós mudamos o nosso discurso, não é? Eu espero que isso esteja acontecendo cada vez menos, né, nos nossos comportamentos, né? Porque isso não glorifica a Deus, isso demonstra certa hipocrisia. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos tratar mal a pessoa. Eu estou dizendo que nós devemos ser francos, sinceros e honestos, falando a verdade em amor, conforme Paulo nos orienta. Mas precisamos sim falar a verdade para a pessoa. E muitas vezes esse falar a verdade é falar sozinho, não falar em público. É conversar, pedir um tempo, né? Olha, você teria um tempo para falar comigo? Eu gostaria de ter uma conversa contigo. E é assim que nós devemos agir. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, esse é o procedimento que a Bíblia nos orienta. Não é? A língua fingida, na realidade, acaba tecendo elogios, trazendo elogios sobre alguém, mas esconde as intenções malignas do coração. Então, isso é muito sério, isso é muito complicado. Porque a língua fingida, no final das contas, ela vai abrir feridas nos relacionamentos, vai machucar pessoas e com certeza vai trazer sobre si, quem usa desse tipo de atitude, vai trazer sobre si a ira, vai provocar a ira. A língua fingida é um veneno, irmãos, que mata e destrói. Que Deus nos livre cada vez mais da língua fingida, e até mesmo de convivermos com pessoas que tenham esse tipo de atitude. Não é? O perigo da língua fingida num relacionamento, numa convivência, é muito ruim, não é? É severo. Precisamos tomar cuidados com isso, não compartilhar, não incentivar, não é? Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude nas pessoas. Tá bom, irmãos? Essa é uma instrução bíblica muito importante. E quero ver também com os irmãos o versículo 24 de Provérbios. Provérbios, capítulo 24, versículo 24. Perdão, Provérbios, capítulo 25, versículo 24. Provérbios 25, versículo 24. Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta, né? Em algumas versões, nessa versão aqui do Almeida Revista e Corrigida,
é uma versão mais antiga, né? Ela nos traz assim, esse texto, Provérbios 25, 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Rixosa, briguenta, né? Aqui a NVI já trouxe a compreensão do que seja esse eirado. Esse eirado era aquele telhado. Então, só lembrando que nos tempos bíblicos, as casas, o telhado da casa, ele era plano, ok? E ali muitas vezes a família se reunia, principalmente nas noites mais quentes, ela ficava ali, não é? Era um lugar de movimento, ok? Então esse telhado ele era chamado de eirado naquele tempo. O que o autor bíblico está dizendo aqui é o seguinte, que eu estou trazendo para os irmãos e amigos também essa ideia. Nenhum marido aguenta uma mulher chata. Isso na linguagem de hoje, não é? Nenhum marido aguenta uma mulher chata. A Bíblia está dizendo o seguinte, que é melhor ele morar no telhado da casa dele, sofrendo no frio, sofrendo no calor, sofrendo privações, do que dentro de casa, no conforto, do que com uma mulher rixosa, né? Briguenta. Então é melhor ficar sozinho lá, isolado, do que ficar com essa mulher dentro de casa, irmãos. Irmãos, a paz de espírito é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde, saúde física e saúde emocional. Muitas vezes a nossa saúde física, ela sofre os efeitos de problemas emocionais. Então aquela pessoa que não tem essa paz do espírito, isso muitas vezes se reflete no seu físico. Ela passa a sentir alguns problemas, ter alguns problemas de saúde. O que o autor está dizendo é o seguinte, que esse marido, ele não tem paz de espírito. E ele sofre com isso. O marido que mora numa mesma casa, uma mulher briguenta e rixosa, não tem paz de espírito. É óbvio que isso também se aplica ao contrário. Aquela mulher que mora com um marido rixoso, o marido briguento, também não tem paz de espírito. O princípio é esse. Irmãos, como é arriscado morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que gosta de criar confusão por qualquer motivo. Qualquer coisa que aconteça é motivo para uma confusão, para uma briga, para uma gritaria. Como isso é difícil. Às vezes eu fico percebendo também lá nos ambientes de trabalho que alguns maridos demoram-se a ir para casa porque sabem que lá nas suas casas não tem paz de espírito. O lar deveria ser um ambiente de paz, de tranquilidade, acolhedor, mas devido a uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, esse marido não gosta, não quer ir, não é? Prefere ficar na rua do que ir para casa, atrasa o máximo possível o retorno para sua casa, devido à falta de paz de espírito que ele tem quando chega lá. Irmãos, essa mulher rixosa, ela na realidade, ela representa todas aquelas pessoas que são encrenqueiras, que tornam o ambiente insuportável. Eu já trabalhei num lugar que quando uma determinada pessoa chegava, os outros procuravam sair. E a coisa ficou tão severa que as outras pessoas decidiram, então, não ir mais para aquele ambiente, para aquela sala onde se encontravam nos intervalos. Elas passaram a se encontrar em outro lugar justamente devido a essa pessoa. É uma única pessoa que é capaz de transtornar todo o ambiente.
provocar esse rebuliço, provocar esse incômodo, essa falta de paz. É uma pessoa que fala o tempo todo, é uma pessoa que transforma pequenas dificuldades em grandes problemas, é uma pessoa que traz risco à paz. É isso que o autor bíblico está se referindo quando diz a respeito da mulher rixosa. Por isso que ele fala, olha, é melhor então para esse marido, ele se sente muito mais tranquilo, muito mais feliz, morando num lugar isolado, de repente até de uma certa forma inacessível a essa mulher, ficar sozinho, do que realmente ficar debaixo do mesmo teto com a mulher rixosa. Irmãos, infelizmente eu tenho encontrado algumas situações em que os casais estão separados há algum tempo debaixo de um mesmo teto. Aos olhos do mundo, né, perante até a lei, eles não estão divorciados, eles não estão separados. Mas devido a um marido briguento, devido a uma mulher briguenta, eles não têm mais um bom relacionamento. A amizade conjugal, que precisa ser característica na vida de um casal, não existe. E esse marido ou essa esposa, não tendo paz, prefere então evitar o contato um com o outro, para que não ocorram mais brigas, para que não ocorram mais discussões. Como essa situação é difícil. E como é difícil também uma mulher rixosa, um marido briguento, reconhecerem que eles precisam mudar. Somente o Evangelho pode trazer essa compreensão. Somente um coração aberto para a transformação de Deus, de Cristo em sua vida, é que pode trazer esse tipo de compreensão. Lá na igreja, nós de vez em quando falamos sobre família e como é necessário nós voltarmos a esses assuntos, falarmos sobre relacionamentos de pais com filhos, falarmos sobre o relacionamento do marido com a esposa, porque para evitarmos coisas que vêm muitas vezes atrapalhar que a família seja uma família saudável e venha cumprir os propósitos de Deus para a existência dela. Porque esse marido briguento, essa mulher briguenta, eles não trazem problemas simplesmente um para o outro, mas também traz problema para os filhos. Quantos filhos mal esperam chegar à idade para saírem de casa e na primeira oportunidade saem, porque não aguentam aquele ambiente tóxico do lar devido à presença de uma pessoa briguenta. Essas palavras dessa pessoa são como goteiras gotejantes, né? Que gotejam durante a chuva, não cessam, jamais cessam. Isso é uma outra expressão que que Salomão usa também em Provérbios. Aquelas queixas contínuas da mulher são como essas goteiras que ficam pingando, 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 né? Aquele barulhinho irritante o tempo todo, incômodo, que rouba a tranquilidade. Então, irmão, a convivência com uma mulher rixosa, ela perturba a mente, perturba o coração da pessoa, ela acaba provocando dor à alma, a alma de alguém que convive com esse tipo de pessoa acaba adoecendo, né? O marido de uma mulher rixosa é um homem constantemente perturbado, ele não tem paz na sua mente, ele não tem paz na sua alma, ele não se sente descansado em nenhum momento por falta de paz. É uma pessoa que sofre demasiadamente, não é? Então, para esse marido, é melhor ele ficar isolado lá no eirado, e muitos dormem em quartos separados, se isolam, mal falam com a sua esposa, né? Ou a esposa mal fala com o marido,
eu conheci uma pessoa que a mulher, ela entendia que ser uma boa esposa era dar tudo aquilo que o marido precisava. Então ela passava, ela cozinhava, ela entregava o prato feito, não é, do marido na hora do almoço, na hora da janta, chegava até ele, né, ele ficava sentado na sala ou na cozinha, na mesa da cozinha, da sala de jantar, não importa. Ela levava para ele o prato pronto, mas não dava para ele aquilo que ele precisava, que é o amor conjugal, é a amizade conjugal. E, irmãos, como que isso é necessário para a felicidade do lar? Esse senhor que eu conheci, ele ficava sozinho, ficava isolado. Ela dormia num quarto, ele dormia no outro quarto, não havia mais relacionamento íntimo do casal, os irmãos sabem o que eu estou falando, porque sem amizade, no ambiente desse tipo, então esse tipo de relacionamento também acaba não acontecendo. Né? Então ele preferia se isolar, ficar num lugar onde a mulher não entrasse a todo momento e não viesse perturbar a sua paz. Né? Então, morar com uma mulher rixosa ou morar com um marido rixoso acaba sendo um desastre para a vida familiar. Não é? Isso vem reforçar um ditado popular, não é? Muito conhecido no passado, embora uma música depois venha tentar vender essa ideia, mas ela está errada, que é melhor estar só do que mal acompanhado. É melhor estar só do que mal acompanhado. Isso é fato. É melhor que a pessoa não casar do que casar com uma pessoa briguenta, uma pessoa rixosa. Nesse sentido, irmãos, é melhor que ela fique sozinha do que passar por toda aquela crise, todo aquele problema. E muitos que eu já conversei, que passam por isso, eles falam isso: olha, eu preferia ter ficado solteiro do que ter um marido assim, do que ter uma esposa assim. Então, o que o texto, resumindo, o que o texto então bíblico está nos dizendo é isso. É melhor ficar no lugar isolado, no eirado da casa, lá no telhado da casa, do que ter alguém que traga intriga e que não traga paz. Ok? Então essas são advertências do sábio para os nossos relacionamentos. É lógico que isso se aplica a todos os níveis de convivência, não é? Então, que eu e você não sejamos essa pessoa que seja reconhecida por trazer intriga, por não trazer paz, que nós sejamos emissários da paz, não é? Que sejamos os pacificadores do lar, sejamos aquelas pessoas que venham a abençoar a vida dos outros com as nossas palavras, que sejamos pessoas que sejam bem recebidas quando chegam e que quando saem deixam saudade, né? E criam uma expectativa de que retorne rápido, porque são pessoas muito queridas que fazem bem na convivência, fazem bem ao ambiente familiar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Vamos orar então, fazendo essa oração, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a sermos esse tipo de gente, né? De gente que trata bem os outros, apesar de receber algum tratamento ruim, mal, né? De gente que não tem língua fingida e de gente que é um emissário da paz, não é? Que não é uma pessoa rixosa e nem briguenta. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a Te glorificarmos com a nossa vida. Que nós saibamos, pelo poder do Teu Santo Espírito, tratar aquele que nos trata mal, fazendo o bem. Senhor, isso é um enorme desafio. Se não for por intervenção sobrenatural, nós não vamos conseguir fazer isso.
mas nós queremos te glorificar com essa nossa atitude. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos dispostos a agirmos dessa forma. Também, ó Deus, não permita que tenhamos uma língua fingida, que sejamos hipócritas, porque isso não te glorifica, isso é pecado. Queremos sim, Senhor, sermos francos nos nossos tratamentos, honestos, falando a verdade em amor, porque dessa forma, com certeza, iremos resistir ao mal de forma sábia, de forma bíblica, de forma que venha a resolver as questões, a apontar o caminho da solução debaixo realmente da tua orientação. Ó Senhor, eu sei que isso é um desafio para todos nós, mas que sejamos esse tipo de crentes, de homens e mulheres, que venham te glorificar também assim. Também queremos te glorificar, Senhor, através da busca da paz, da promoção da paz. Que não sejamos pessoas briguentas, rixosas, que tragam confusão, que sejamos pessoas que reconhecidamente como aqueles que são pacificadores, que são pessoas que vêm promover a paz, trazer solução aos conflitos, em vez de atear mais fogo, Pai. Ó Senhor, eu sei que muitas vezes nós temos motivos, sim, para reclamarmos, para nos queixarmos, mas que venhamos, ó Deus, de alguma forma, mesmo nas situações mais difíceis de conflito, trazer alguma palavra sábia, que nós não sejamos essas pessoas que venham provocar esses conflitos, que venham provocar essas situações de confusão. Senhor, nós queremos mais uma vez te expresso em nome dos meus irmãos aqui, falando por eles, nós queremos sim te glorificar através dos nossos procedimentos. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos nos reunido presencialmente. Se você quiser participar, você precisa dar o seu nome. Se você, meu amigo, quiser participar também dos nossos cultos presenciais, você precisa dar o seu nome também, não é? Pode ser através dos comentários aqui do vídeo, pode ser através da nossa página no Facebook, mas você dando o seu nome lá, nós vamos fazer a sua reserva do culto da manhã, não é? Ou do culto da noite, ou de preferência, se você preferir, dos dois cultos. Nosso culto da manhã começa com a EBD às 9 horas da manhã. Depois da EBD temos um momento ali de louvor, de reflexão bíblica, vamos até mais ou menos às 11 horas, e o culto da noite começa às 18 horas. Então todos estão convidados. Você, membro da igreja, que você se desperte a estar na casa do Senhor, separe o domingo para estar louvando o Senhor na casa do Senhor, conforme eu tenho ouvido de muitos irmãos que retornaram aos cultos presenciais. A transmissão online não substitui, não é a mesma coisa de estar presente lá com os irmãos, mesmo guardando distanciamento. É um momento diferente, diferenciado na vida do crente. Então, faça suas inscrições para os nossos cultos. Você terá aí na sua tela as informações bancárias para que você possa proceder a sua contribuição, né? Fazer a sua contribuição através dos dízimos e também das ofertas. Se você não é membro da igreja, quiser contribuir também para o sustento da obra do Senhor naquele local lá em Nova Suíça, um bairro periférico, da periferia de Nova Friburgo, a sua oferta também será muito bem recebida, isso para a honra e glória do nosso Senhor. Até a próxima, irmãos, que Deus te dê um restante de semana abençoado sempre debaixo da sua bendita presença. Até domingo, então.